Um tempo em que paramos, olhamos para dentro de nós, desligamos deste século e voltamos para o mundo espiritual. Reflexão com o pastor Zé Lu. Que a graça, que a misericórdia e o amor que excede do nosso Deus, o nosso Pai, e da de Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja com todos vós. Digam amém, graças a Deus. Eu sou o pastor Zé Lu, estamos de volta com o nosso programa Momento de Reflexão, de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, às 18 horas, estamos aqui. Eu convido a você que ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade rica, essa oportunidade ímpar de estarmos aqui na Tua santa e gloriosa presença. Fale conosco, Senhor. Nós não temos outro bem maior a não ser o Senhor. Nós não temos outro bem maior a não ser o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos assegura que fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados para isso. Eu sei que eu não estou aqui à toa. Eu sei que eu não estou apresentando este programa aqui em vão. Eu sei que essas palavras não estão sendo como pedras atiradas ao vento. Não, Senhor. Elas estão tendo um alvo. E o alvo é o coração desse ouvinte que nos ouve. O alvo agora é os ouvidos dessa pessoa que está aberto nos ouvindo agora. E nós sabemos que o nosso clamor está aqui, como está escrito na Tua palavra, no Evangelho de Mateus 18, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós estamos aqui munidos de uma só fé, numa só palavra, num só propósito de buscar a Tua face, porque fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fale conosco através da Tua santa e poderosa palavra. Digam amém e graças a Deus. Dê um louvor de palmas a Jesus. Glória a Deus. Toda a honra e a glória seja dada ao nome de Jesus. A minha Bíblia está aberta na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo... Paulo escreveu o versículo 28, quando o apóstolo São Paulo ele fala assim: E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Quando o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 28, ele escreve que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, o que é coisas vis? O que é coisas desprezíveis? O que são coisas que não são, para aniquilar as que são? Porque às vezes, quando você mira os olhos numa pessoa sem diploma, sem uma cultura, sem um conhecimento, não é? Porque o conhecimento, ele vem pela horizontal, né? Ele vem pela horizontal. Mas a sabedoria, ela vem pela vertical. A unção de Deus, ela vem pela vertical. É aquilo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for liberado. Então, quando João escreveu isso, ele sabia do que estava escrevendo. Evangelho de João 3, 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for liberado. Então nós temos que saber que tudo que nós viemos possuir, a minha sabedoria, como estou ministrando a palavra de Deus, ela vem de Deus. Ela não vem pelos meus conhecimentos humanos. Até mesmo o conhecimento de um médico. Nós respeitamos a medicina, que a medicina foi deixada por Deus. No entanto, o evangelista Lucas, ele era médico. Até o conhecimento de um médico, ele vem de Deus. Ou, se os médicos conseguissem entenderem isso, que Deus emprestou a condição deles aprenderem. E você veja bem, um médico, vamos pegar uma especialidade da medicina, vamos pegar aí cardiologista, ou seja, coração, né? Olha como que ele estuda anos para conhecer o coração. Deus conhece o corpo humano todo. Aleluia. Se você pega uma parte da medicina dos olhos, a oftalmologia, como que um oftalmologista tem que estudar tanto para conhecer, né? E Deus conhece o corpo humano. Aleluia!
Aleluia. Um ortopedista, quantos anos que ele estuda? Deus conhece o corpo humano. E tem milagres, que o que Paulo está dizendo é isso aqui. As coisas vis deste mundo, desprezíveis, as coisas que não são para aniquilar as que são. Deus usa às vezes, eu mesmo que eu não tenho diploma de doutor. Eu não sou doutor. Eu sou servo. Amém. E o menor dos menores. Mas eu uso e eu falo com o Senhor dos senhores, com o doutor dos doutores, com o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Uma simples oração, Deus muda a história das pessoas. Quantas pessoas que vão ao médico e o médico ele examina a pessoa, dá um diagnóstico, uma doença incurável, um câncer, enfim, a pessoa entra em pânico, a pessoa se desespera. E a gente, como servo de Deus, pastor, eu estou sempre dizendo, olha, o médico falou, respeitamos o médico, respeitamos. Deus levantou eles para isso, sim, mas a Bíblia diz que os médicos não são tudo. A Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 13, versículo 4, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos os médicos não valem nada. Está aqui, Jó 13, 4. O médico pode até dar um diagnóstico, é um direito dele, mas a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas desprezíveis deste mundo, as coisas que não são nada aos olhos deste mundo, para aniquilar as coisas que são alguma coisa neste mundo. Você vê que quantas pessoas que estão agora atrás das grades, nem o poderio militar consegue mudar o caráter de um homem quando ele é torto. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando entra na vida de um homem, ele muda o caráter de um homem. Quantas pessoas que já fez simpatia, já foi ao médico, toma remédio para parar de fumar, para parar de beber. O sujeito não consegue. Mas ele conhece a palavra de Deus, conhece Jesus. A pessoa larga o cigarro, larga a bebida, larga o vício de roubar, de matar. Se a pessoa é uma pessoa agressiva, violenta, a pessoa conhece Jesus, os nervos dela são todos controlados por Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, meu querido. E quando o apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, ele nos escreve aqui no capítulo 1 de 1ª carta aos Coríntios, versículo 28, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, que Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, que Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são, justamente para nos mostrar que é daquelas coisas desprovidas de força humana neste mundo é que Deus usa para nos ensinar. Eu convido a você a ir lá em Provérbios, no capítulo 30, quando o rei Agur nos escreve aqui no versículo 24, 4 coisas são mais pequenas na terra, 4 coisas das mais pequenas na terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Olha que profundidade. Provérbios 30, versículo 24. 4 coisas das mais pequenas na terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas. As formigas são um povo impotente. Todavia, no verão, elas preparam a sua comida. Não é verdade? Você mira os olhos numa formiguinha, você mata ela com o dedo mindinho da mão, você mata ela. Mas olha só, por isso que o texto fala 4 coisas mais pequenas da terra, mas sábias e bem providas de sabedoria. As formigas é um povo impotente ao ver dos nossos olhos. Todavia, no verão, elas preparam a sua comida. Quando seres humanos, quantos rapazes, moças, casaram-se, ao invés de procurar o rumo deles, como a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Casam e ficam morando na casa dos pais ali, morando com o sogro, É incapaz de construir a sua própria casa. Quantos que dependem do pai e da mãe para sustentar? Eu conheço casais que são assim.
Quando a Bíblia diz aqui, Provérbios 30, 25, as formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara a sua comida. Elas preparam no verão, para quando chegar o inverno, elas já terem a sua despensa cheia. Quantos que depende de alguém para sustentar si próprio e sua família? Mas fazer filho é fácil, mas para sustentar os filhos é difícil, né? Até quando que você vai ficar morando na casa do seu sogro? Até quando você vai morar na casa da sua sogra? Até quando você vai morar com seu pai, já casado? Não. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, aí você pode olhar no versículo 19, 18 em diante, que deixará o varão seu pai e sua mãe. Você tem que deixar viver sua vida. Você não pode ficar vivendo à mercê do seu pai. Até quando? Olha o versículo 26 do livro de Provérbios, do capítulo 30. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem as suas casas nas rochas. Olha, o coelho. O coelho, tadinho, é um bichinho débil, mas constrói a casa dele nas rochas para se proteger. Quando o ser humano constrói a sua casa na areia, Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 26, ele fala assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Aí desceu a chuva, os problemas, correram os rios, as dificuldades, assopraram os ventos, as lutas, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Construiu na areia. Tem muita gente construindo a sua casa na areia. Tem muitos jovens que estão preocupados em casar, mas não estão pensando aonde vão morar. Quem casa, quer casa. Meu saudoso pai dizia isso. Quem casa, quer casa. Você tem que se virar. Ué. Você tem que se virar. Amém? E Jesus fala: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, os problemas, correram os rios, as dificuldades, assopraram ventos, as lutas, e combateram aquela casa, e a casa caiu porque foi grande a sua queda, porque não teve uma estrutura para construir a casa, construiu na areia. Tem muita gente assim. Quando a Bíblia diz aqui, nós estamos meditando em Provérbios 30, versículo 26, os coelhos são um povo débil, e, contudo, fazem sua casa nas rochas, nas pedras, para se protegerem. Olha que vergonha para nós, irmão. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não. Até quando você vai ficar dependendo da casa do seu sogro, do porão do seu sogro, do quintal do seu sogro? Uma vez que você chegou perto dele, tirou a sua esposa, né, a filha dele, da casa dele, você tem que arcar com a sua responsabilidade. Está na hora de você virar homem de verdade, meu querido. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Diga graças a Deus. Olha o versículo 27. Os gafanhotos não têm rei. Olha, os gafanhotos não têm rei. E, contudo, todos saem e em bandos se repartem. Os gafanhotos, quando diz que eles não têm rei, eles não têm um líder. Os gafanhotos não têm líder. E olha como que eles são organizados para se repartir em bandos. Todos saem em bandos se repartem. Quando aí, às vezes, na casa do seu sogro, no quintal, tem 4 famílias aí, 2 filhos que já casaram, moram de um lado, 2 filhas casaram, moram de outro, os velhos moram na frente, os meninos no quintal, aqui é a brigaiada, aqui é a confusão, é gato pra cá, é gato pra lá. Pelo amor de Deus, irmão, olha que bagunça. Seu pai é o líder do quintal aí, ninguém respeita ninguém. Não, em nome de Jesus, nós temos que parar com essa pouca vergonha. O que mais se vê na face da terra é isso. Está amarrado e queimado esse espírito aí no nome de Jesus. Olha só o que o rei Agur fala aqui em Provérbios 30, 27. Os gafanhotos não têm rei, não têm um líder. E contudo todos saem e em bandos se repartem. Os gafanhotos. Está na hora de você tomar seu rumo. Está na hora de você criar rumo na sua vida, tomar outro rumo de vida. Cria juízo, para com essa cachaça, para com esse vício do cigarro, em nome de Jesus. Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está na hora de você fazer isso, parar com isso.
Olha o que Paulo nos escreveu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para aniquilar as que são. Deus pega dessas coisas, dessas 4 coisas mais pequenas da terra, mas porém muito sábias e bem providas de sabedoria, que é as formigas, os coelhos, os gafanhotos, para nos ensinar. Olha o versículo 28, a aranha apanha com as mãos e está nos palácios do rei. Você já imaginou o palácio do rei? Já imaginou o palácio do rei? Pois é, no palácio do rei, as lagartixas, as aranhas, estão lá no alto reinando. O rei pega com a mão. Como é que ela foi parar ali? Não sei. Quando você está se arrastando no mundo afora aí, dependendo dos outros. Seja uma lagartixa, seja uma aranha no palácio dos reis, como está escrito aqui, a aranha apanha com as mãos e está nos palácios e nos espaços dos reis. Ô irmão, em nome de Jesus, filho, a partir de agora, toma posição diante do Senhor, para com essas amizades, com esses ambientes carregados, que só sabe levar você para o fundo do poço. Em nome de Jesus, filho, crie juízo. Deixe Jesus trabalhar no seu caráter, na sua vida. Curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Altíssimo Deus e poderoso Pai, ó Espírito Santo, nós aprendemos com o apóstolo São Paulo, quando ele nos escreveu essa palavra. Ó meu Deus, que o Senhor, papai querido, o Senhor é maravilhoso, o Senhor usa das coisas vis, das coisas desprezíveis aos nossos olhos aqui na terra, das coisas que não são nada, para aniquilar as que são. Porque, Pai, o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo, o Senhor escolheu as coisas, meu Pai, que não têm valor neste mundo, as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. O Senhor é sim, o Senhor é poderoso, e aqui a tua palavra nos fala em Provérbios, no capítulo 30, Senhor, no versículo 24, que estas 4 coisas são mais pequenas da terra, porém mais sábias, porém bem desprovidas de sabedoria, as formigas. Pai, quanto nós temos que aprender com as formigas, um povo impotente que não para de trabalhar, quantas pessoas com saúde ficam pedindo emprego ao Senhor, mas é incapaz de correr atrás do emprego. Talvez numa plena segunda-feira está deitado de perna para cima, Jesus. Quando a Bíblia fala no livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6, quando Salomão fala, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, ó meu Deus, ó preguiçoso, olhe para os seus caminhos e ser sábio. Ó meu Deus, em nome de Jesus, ensina esse moço, ensina essa moça, esse adolescente, esse jovem, é perfeito, tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, o Senhor deu ele saúde. Quando ele fica aí preguiçoso, não quer estudar, não quer trabalhar, abre o entendimento dessa pessoa, Espírito Santo. Quando a tua palavra fala que os coelhos são um povo débil e contudo fazem as suas casas nas rochas, esse adolescente só sabe matar a aula. O Espírito Santo de Deus incomoda ele, dê sabedoria a ele no nome de Jesus. Os gafanhotos não têm rei e contudo todos saem e em bandos se repartem. Olha esses alunos na sala de aula, que bagunça que são, não respeitam o professor que está lá reinando, que está lá sendo um líder, quando a Bíblia fala que os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem, Senhor meu Deus. Dê sabedoria a esses jovens, esses alunos, coloca ordem nessa classe. Ô Pai, essa empresa que está uma bagunça, essa casa, esse lar, Pai, essa cidade nossa, toma os nossos governantes, as autoridades eclesiásticas, civil e militar. Ô Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é o que nós oramos ao Senhor, Pai. Ô Pai, nós oramos. A Bíblia fala que a aranha apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Oh, meu Deus, nós queremos ser uma aranha, uma lagartixa, para poder estar no espaço dos reis, para ensinar essas pessoas. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. E já agradecemos no nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Que todos digam amém. E graças a Deus. Eu, pastor Zelu, estou ficando por aqui, mas eu volto amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fique com uma canção para que ela possa falar profundamente no seu coração. Deus te abençoe.
John we know we know. John we know. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. John we know we know. John we know. John we know we know. John we know. John we know we know. John we know we know. John we know. John we know we know. Grande é o Senhor digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. John we know we know. John we know. John we know we know. John we know. John we know we know. John we know we know. John we know. John we know we know.
Acabamos de apresentar Momento de Reflexão com o pastor Zé Lu.